Wajin Yujin Jansan Pema Sanu Pola Yatsen Chogi Nudruye Pema Jume Jesubran Kondo Kadro Nupeko Che Je Soda Che Jin Je Ma Che Je Su Sao Guru Pe Ma Si Je Hum Om Ma Je Yu Je Jan San Pe Ye San Po La Yat Sen Che Yi Lu Ye Pema Jume Jesudan Kodo Kagro Mampe Kor Che Jesudan Che Jinji Mam Che Jesu Sao Guru Pema Si Je Hum Wa Jen Yu Jen Jam San Pema Salom Pola Yatsen Chogi Nyungruye Pema Jume Jesuran Kodo Kabro Mampe Kor Che Jesudan Che Jinje Mam Che Jesu Sao Rupe Masiji Sanje Chodan Sochi Chonama Janchu Vado Nagi Chapsu Che Nagi Janso Jipe Sonanche Nala Pinche Sanji Pasho Sanje Chodan Sochi Chonama Janchu Vado Nagi Chapsu Che Nagi Jinso Jipe Sonanche Nula Tenchi Sanje Pasho Sanje Chodan Sochi Chonama Janchu Vado Nagi Chapsu Che Nagi Jinso Jipe Sonanche Nula Pinche Sanju Pasho. Então a gente está tirando esse dia para a gente contemplar esse ensinamento do Buda, né, que se chama Satipatthana Sutra, que é uma instrução muito direta, né? Se a gente poderia olhar assim, né? Uma instrução muito direta da prática de meditação. Mas à medida que a gente vai contemplando ele, a gente vê que ele é muito profético, né? Porque ele vai tomar, é como se ele fosse feito perfeitamente para os dias de hoje, né? Então o Buda ele vai tomar como é que a gente pode desenvolver atenção plena. Esse termo, mesmo esse termo, ele é super profundo, né? Como a gente vai ver hoje. E ele vai tomar a base para a gente poder gerar atenção plena na meditação, a contemplação da respiração, por exemplo, né? Então vocês devem lembrar que no início do texto ele dizia para a gente contemplar como que quando a nossa respiração é curta, ela é curta. Quando a nossa respiração é longa, ela é longa. Então o Buda ele não vai nos ensinar a respirar, por exemplo, né? Ele não vai dizer qual é o jeito certo. Ele vai nos convidar a olhar profundamente para a nossa própria respiração. Ele vai convidar a gente a olhar profundamente para o nosso corpo, porque ele vai dizer que cada um desses pontos, quando a gente não olha profundamente, eles são como que um lugar onde o samsara fica guardado para a gente. Se a gente vai olhar isso sob a luz do que tem acontecido, né, nas últimas semanas, assim, nos últimos meses, esse texto ele é completamente profético, porque
A gente olha a própria pandemia, né? Coronavírus é uma dificuldade da gente respirar, né? O vírus nos ataca desse jeito, né? E a gente teve recentemente essa morte entre outras, né? Mas a do George Floyd também, que é muito chocante, né? Não conseguir respirar, né? No meio de uma pandemia de coronavírus, aquilo é muito representativo, né? E também o próprio Sansara, né? Como um todo, né? Essa imagem da gente se sentir preso no Sansara, a gente não conseguir respirar direito. Então, isso é super ligado ao próprio ponto, né? Como é que a pessoa toma a contemplação da respiração como um caminho, né? E tem a contemplação do corpo como um corpo. Então, a própria definição, né? O próprio debate que tem surgido agora também, não é que tem surgido agora, né? Isso é tão antigo quanto o tempo, né? Mas são assuntos que a gente volta, né? Com o próprio tema do racismo de novo, né? Ou seja, a gente olha para o corpo e a gente não vê o corpo, a gente vê uma outra coisa. Então o Buda ele vai mostrar isso, né? A gente olha para as coisas e a gente não vê as coisas nelas mesmas, a gente vê uma outra. É aí que o Sansara começa. Então o Buda ele vai oferecer um roteiro de contemplação para a gente contemplar cada um desses pontos, né? Então a gente tinha olhado ah, da última vez que a gente se encontrou, eu achei que a gente ia começar os 7 fatores da iluminação, mas eu lembrei que faltou um pedaço antes. Então a gente tinha olhado que na página 5 tem a contemplação dos objetos mentais, né? Então a gente viu esse ponto dos 5 obstáculos. Mas aí agora a gente está na página 6. Página 6 está escrito ali os 5 agregados. Então onde a gente vai retomar hoje, né? Esses 5 agregados, eles são como que uma das coisas mais antigas dentro do budismo, porque eles dizem respeito àquilo que a gente sente como construindo a nossa identidade pessoal e como constituindo a nossa sensação de existência, a nossa sensação de mundo, né? Então, os 5 agregados, forma, sensação, percepção, formação mental, consciência, eles são aquilo que formam a nossa sensação de mundo, né? Então o Buda vai dizer ali, né? Vou ler um trecho. Tá, parágrafo 38. A gente parou nesse ponto. Então diz assim, novamente, bhikkhus. Bhikkhus são os praticantes, né? Bhikkhus. Um bhikkhu, ele permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais referentes aos 5 agregados, influenciados pelo apego. E como um bhikkhu permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais referentes aos 5 agregados influenciados pelo apego. Então, aqui um bhikkhu ele compreende. Assim é a forma material. Essa é a sua origem, essa é a sua cessação. Então, são 5 skandhas, né? Então, a primeira delas é a forma. Então, a pessoa contempla. Essa é a origem da forma, essa é a cessação da forma. Depois vem a sensação. Então, assim é a sensação. Essa é a sua origem e essa é a sua cessação. Assim é a percepção. Essa é a sua origem, essa é a sua cessação. Assim são as formações volitivas, as formações mentais, né? Essa é a sua origem, essa é a sua cessação. Assim é a consciência. Essa é a sua origem, essa é a sua cessação. Isso aqui parece estranho, né? Mas isso aqui é super profundo. Porque vocês observem assim, por exemplo, ele coloca formas materiais, né? Ele usa essa expressão, forma material. Mas ela não precisa ser uma forma material necessariamente. Mas basicamente, os 5 agregados, eles dizem respeito ao fato de que quando esses 5 agregados estão presentes, a gente se sente existindo, a gente se sente vivo. Então, quando a gente tem uma forma clara diante de nós, a gente se sente vivo. Essa forma, ela pode ser uma forma material. Então, a pessoa tem uma casa, por exemplo.
A pessoa tem, isso aqui é minha casa, é como se a pessoa se sentisse vivendo, se tirarem a casa da pessoa, tem uma sensação de morte que acompanha a dissolução daquela casa, daquela forma, né? Então a gente tem uma sensação de vida com as formas, com as aparências dos objetos. Então, se nos tiram aqueles objetos, é como se nos tirasse um pedaço da gente, como se arrancasse quase um dedo, às vezes, né? Então, arranca um pedaço nosso quando uma forma dessas é tirada. Isso é muito paradoxal, né? Então, a gente pensa que são só as crianças que parece que vão morrer quando tiram uma forma material da frente delas, mas com a gente é a mesma coisa. Aí roubam o nosso carro, né? Roubam o nosso dinheiro, roubam a nossa roupa, roubam alguma coisa. E tem uma morte nossa que acontece junto daquilo. Então o Buda, ele nos convida a olhar, ele não elabora nenhuma teoria sobre isso, mas é o fato de a gente contemplar que quando surge uma forma, ela surge, aí tem uma hora que ela cessa, só isso. E depois vem as sensações, né, que a gente olhou essa semana, que era o sétimo elo, né? Então, assim, é uma sensação. Essa é a sua origem e essa é a sua cessação. Mas é muito delicado isso, porque como a gente viu no Vedana, quando uma sensação muito intensa brota, é como se a gente passasse a viver agora inseparável daquela sensação. Se nos retirarem aquela sensação, a gente se dissolve, a gente morre. A gente não sabe mais o que é viver se eu não tiver mais acesso àquela sensação. Então, isso aqui, dentro da própria filosofia pré-budista, era o que era argumentado como a explicação pela existência concreta de alguém, né? Ou seja, se a pessoa tem uma boa forma, não só uma forma física, como se fosse do corpo, mas ela tem formas que ela se relaciona, ela tem sensações, ela tem percepção, formação mental, consciência, então ela existe. É como se a gente tira isso da gente, a gente se sente meio estranho, né? Então, forma, sensação. Aí vem percepção, que é a nossa capacidade de ver, capacidade de ouvir, capacidade de sentir como um todo, né? Então, essa é a sua origem, essa é a sua cessação. Assim são as formações volitivas, as formações kármicas. Essa é a sua origem e essa é a sua cessação. E assim é a consciência. Essa é a sua origem e essa é a sua cessação. É muito importante a gente contemplar a cessação, porque diz respeito ao fato de que muitas coisas na nossa vida já cessaram. Se elas não tinham cessado antes da pandemia, o coronavírus ou a pandemia, a quarentena, deu um jeito de cessar com algumas delas. Mas a gente segue vivo quando algumas coisas cessam. A gente não contempla muito isso. Mas aqui é mais ou menos assim. Quando as coisas surgem, é como se a gente tivesse uma vida de novo, uma vida nova. Mas tem uma hora que as coisas cessam. Elas cessam e a gente segue existindo. Então aqui o convite é olhar que, mesmo que tenham formas que surjam e que cessem, que tenham sensações que surgem e que cessem, e assim por diante, tem algo que continua. Então não é porque as sensações surjam que a gente agora precisa ficar sob o poder delas. Não é porque as formações kármicas surgem que a gente precisa agora alguma coisa. Então ele está nos colocando num lugar em que a gente olha para cada uma dessas coisas, aí vem estruturas kármicas. A gente diz, não, mas isso aqui nem sou eu, isso aqui é o meu pai, isso aqui é minha mãe, isso aqui é a minha ancestralidade. Mas é como se a pessoa se permitisse simplesmente ver a formação mental surgir e a formação mental cessar. Ela não precisa fazer nada com aquilo, ela não precisa rejeitar, ela não precisa elaborar, ela não precisa nada, ela contempla. Então, é como se aquilo que aparentemente seria a fonte do samsara se torna no caminho de liberação. A diferença vai estar no lugar que a gente vai estar se relacionando com cada um desses pontos. Então, a gente poderia imaginar que as formas, elas sejam um samsara. Elas são a porta de entrada do nosso samsara. Mas se elas podem ser, o que o Buda está dizendo aqui, é que se a gente contempla as formas como simplesmente formas,
ou seja, sem que a gente adicione alguma coisa, sem que a gente exagere elas, sem que a gente necessariamente critique elas, mas a gente simplesmente contempla, elas surgem e cessam. E desse lugar, elas se tornam um caminho para a gente gerar atenção plena. Essa atenção plena é o que vai nos levar em direção à liberação. Então, o Buda ele usa um método que é como se fosse um método tântrico, né? O tântrico no sentido que o Vajrayana utiliza, né? O tantra significa você utilizar aquilo que aparentemente é o veneno, você utiliza como o remédio. Então, o Buda convida a gente a fazer isso. Mas ele não vai criar uma explicação sobre isso, ele só nos convida a ver. Então, as nossas sensações de identidade também, sensações de identidade que a gente tem, sejam profissionais, familiares, as relações como um todo, elas surgem e cessam. Então, é muito importante a gente conseguir. O problema que o Buda vai apontar não está nas coisas em si, mas está no lugar desde onde a gente se relaciona com as coisas. Então, se a gente consegue olhar as coisas nelas mesmas, a gente não rodopia quando elas surgem. A gente não cria mais originação dependente. A gente não exagera as coisas, a gente também não precisa negar as coisas. Então, a gente contempla as coisas no seu surgimento e na sua cessação. Qual que é a dificuldade? É que quando as formas surgem, é como se brotasse um pânico dentro da gente, que é do tipo, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso consertar, eu preciso comprar, isso aqui não devia estar surgindo. Então, se a gente consegue ter um grau de estabilidade, um grau de liberdade frente ao surgimento das formas, das sensações, aí brota um pânico também. O que eu faço com essa sensação? É como se ela tivesse uma seta, um anzol que nos puxasse para algum lado. Se a gente simplesmente consegue permanecer e olhar a sensação como sensação, a gente gera atenção plena. Então, a atenção plena não vem do fato da gente retirar as sensações, não vem do fato da gente retirar as formas, não, a atenção plena não surge da gente retirar as estruturas kármicas. A atenção plena ela vai surgir, ela vai se desenvolver com a habilidade que a gente tiver de olhar as coisas enquanto elas mesmas. Esse é o treinamento. Então isso aqui é super profundo, porque a gente poderia imaginar que a atenção plena ela se desenvolve quando as formas não estão presentes. Então a gente está num vazio, a gente está num ideal de sala zen. Não tem nada na parede, não tem nenhuma forma que eu possa querer fazer qualquer manutenção, que eu precise olhar para qualquer lado. Ou então que não tenha nenhuma sensação que brote dentro de mim. Eu estou num lugar asséptico, vamos dizer assim. Nenhuma sensação surgindo. Aí a minha atenção plena surge. O Buda diz, não, o cultivo, a atenção plena é cultivada quando você consegue olhar as formas como formas, quando você olha as sensações como sensações, quando você olha as estruturas kármicas como estruturas kármicas. Aí esse é o caminho para você desenvolver a atenção plena. Então isso aqui é super revolucionário, dentro do senso comum que a gente tem, né? E ele nos convida a olhar não apenas a origem, que seria o surgimento de cada um desses aspectos, mas ele nos convida a cultivar a atenção plena a ponto de não só reconhecer o surgimento, mas também a cessação. A sensação não é a gente ter empurrado aquilo para o lado, a gente ter tapado aquilo, mas a gente dá o tempo daquilo cessar por si só. Todas as coisas elas surgem e cessam por si só. A gente não precisa antecipar o fim das coisas necessariamente. Até porque isso no fundo não é possível. Porque se a gente tenta antecipar o final delas, esse tanto que a gente tentou antecipar é o tanto que na verdade ficou guardado para nos pegar ali adiante. Então, se a gente tiver habilidade de permanecer com elas, aí a gente, isso é o cultivo da atenção plena. Então esse foi o parágrafo 38. Aí vem o 39. Então ele diz assim, dessa forma, o praticante, o bhikkhu, ele permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais,
internamente, externamente, e tanto interna como externamente. E ele permanece independente, sem nenhum apego a qualquer coisa mundana. Assim é como um beco permanece, contemplando os objetos mentais como objetos mentais, em termos dos 5 agregados do apego. O apego aqui, ele não é apenas no sentido de desejo, né? No sentido de a gente tentar pegar para nós. O apego aqui ele pode se manifestar como aversão também. A aversão é uma outra forma da gente falar de apego. Então, o apego aqui significa que quando brota algo, a gente tem um impulso de precisar fazer alguma coisa com aquilo. Então, isso é o sinal do apego. A gente tem um pânico, tem um desconforto, tem alguma coisa que a gente imagina que precisa fazer algo. Aí a gente começa a querer controlar. Então, aqui é super curto. Isso aqui foi a parte dos 5 agregados. Aí vem as 6 bases. 6 bases também, ela tem tudo a ver com o que a gente está olhando dentro dos 12 elos, né? Porque aqui ele vai trabalhar exatamente esse ponto que a gente acabou de ver, que é o ponto do 5º elo, né? Que é o modo pelo qual a gente estabelece conexão com as coisas, né? Então seriam as 6 bases. Então ele vai dizer, novamente, bicos, um praticante, um bico, ele permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais, referentes a 6 bases internas e externas. E como um bico permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais, referentes a 6 bases internas e externas, então aqui é uma explicação muito interessante que ele dá. Ele vai dizer assim, aqui um bico, um praticante, ele compreende o olho, ele compreende as formas e ele compreende o grilhão que surge na dependência de ambos. Ele também compreende como que surge o grilhão que ainda não surgiu e como se abandona o grilhão que já surgiu e como o grilhão abandonado não surgirá no futuro. Então, é assim, tem o olho, né? A gente tem o olho. Tem cada um dos sentidos. Então tem o olho e tem as formas. Então vamos dizer, aquilo que o olho vê. Então ele não coloca o problema nem no olho, nem naquilo que o olho vê. O problema é o grilhão. Então o grilhão é uma forma, como se fosse uma forma muito intensa de dizer que tem um apego, né? Tem um grilhão seria um elo, né? Uma coisa que nos conecta com aquilo. Só que isso vale para cada um dos sentidos, né? Então é mais ou menos assim, o Buda está dizendo, a pessoa ela não se atrapalha porque ela tem um olho ou porque ela não se atrapalha com o que ela está vendo. Ela se atrapalha porque ela não consegue lidar com o que surge dentro quando ela vê o que ela vê. O problema não é o que ela está vendo. O problema é como é que ela está lidando com o que ela está vendo. O problema não é o que ela está ouvindo. O problema é como é que ela está lidando com o que ela está ouvindo. Não tem nada que a gente, se a gente for levar isso aqui ao extremo, que a gente veja, que a gente ouça assim por diante, que a gente poderia chamar que aquilo é o samsara naquilo mesmo. É a, é a inabilidade que a gente vai encontrar de lidar com aquilo. Então, da mesma forma que a gente vê isso com os olhos, a gente vê isso com os ouvidos, né? Com cada um dos sentidos. Então ele diz, o bico compreende o ouvido, ele compreende os sons, ele compreende o nariz, ele compreende os aromas, ele compreende a língua, ele compreende os sabores, ele compreende o corpo, ele compreende os tangíveis, aquilo ligado ao corpo. E ele compreende a mente e ele compreende os objetos mentais. E ele compreende o grilhão que surge na dependência de ambos. Então, mais ou menos assim, não importa o que está do lado de fora, não importa, o problema também não é o corpo. O problema é que surge um grilhão.
surge um desespero, seja por apego, surge por aversão. O problema é esse que surge, que ele vai chamar de grilhão. Então ele retira uma sensação de necessidade da gente se livrar do que está na nossa frente para a gente precisar desenvolver a atenção plena. A gente não precisa imaginar que a gente tem que se livrar do que a gente está vendo, do que a gente está ouvindo, do que a gente está sentindo para gerar atenção plena. A atenção plena é a habilidade da gente contemplar o grilhão. O grilhão seria o apego, seria o que nos faz fixar naquilo, né? Então é muito tocante isso, porque ele também não retira o fato de que o problema é o apego em si, como se a gente precisasse retirar o apego, mas é simplesmente uma habilidade da gente contemplar o apego como apego. Então, isso aqui é muito interessante, porque é como se o Buda, ao mesmo tempo, ele absolve o samsara de ser samsara. Porque é como se ele estivesse dizendo, o problema não é o samsara, o problema é como que o lugar desde onde você olha isso que você chama de samsara. Porque se você troca o lugar desde onde você está se relacionando, aquilo, ao invés de ser samsara, se torna um fator para desenvolver a atenção plena. Não tem nada que a gente não poderia desenvolver a atenção plena. É simplesmente uma capacidade da gente olhar para aquilo sem que a gente necessariamente rodopie com aquilo. A gente precisa fazer esse exercício. Então, é muito pouco provável que a gente consiga avançar no sentido de desenvolver sabedoria, prajna, né, assim por diante, se a gente não tiver uma qualidade de estabilidade diante do que vai surgir aos olhos, diante do que vai surgir aos ouvidos, diante do que vai surgir cada um dos sentidos, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai precisar de um tempo longo de prática disso daqui, que é como se fosse para a gente absolver simplesmente o fato da gente chamar o que surge diante de nós de samsara. Porque vocês observem, quando a gente diz que aquilo é samsara, é como se tivesse um desinteresse da nossa parte. A gente diz, não, isso é samsara, eu preciso me livrar, isso daqui nem deveria estar surgindo. Então o Buda ele diz, não, é justamente a habilidade de você olhar para isso de modo continuado que você vai gerar atenção plena, desenvolver a atenção plena. Isso é uma base para você justamente atingir a liberação. Então, aí vem os sentidos todos, e ele também compreende como que surge o grilhão que ainda não surgiu, como se abandona o grilhão que já surgiu, e como o grilhão abandonado não surgirá no futuro. Dessa forma, ele permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais, internamente, externamente, tanto interna como externamente. E ele permanece independente. Vocês observem, ele não permanece pálido, ele não permanece com blackout, ele permanece independente. Não é que ele não está vendo, não é que não tem nada, ele está fingindo que não tem nada acontecendo. Não é nada disso. Ele está independente. A questão é essa. Ele permanece independente, sem nenhum apego a qualquer coisa mundana. Assim é como um bico permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais, referentes a 6 bases internas e externas. Então agora vem os 7 fatores da iluminação. A gente vai ver só até esse ponto aqui. Esses 7 fatores, eles são super importantes, porque é como se o Buda dissesse assim, esses 7 pontos que ele vai descrever agora, eles podem ser 7 fatores que são como assim pré-requisitos para a gente andar em direção à liberação, mas eles podem ser também 7 fatores que nos mantêm atados no samsara. A questão não é o fator, é desde onde a gente se relaciona com ele. Então ele coloca esse desafio aqui, né? Então ele diz assim,
Novamente, bicos. Um bico permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais, referente aos 7 fatores da iluminação. Então, ele está batendo muito nessa tecla dos objetos mentais, né? Isso é muito interessante, porque, por exemplo, a gente está meditando, ou a gente está no meio da vida e a gente tem um ataque de raiva. O problema não é a raiva. O problema é que quando a raiva surge, a gente vai junto. A gente também cristaliza, a gente diz, eu sou esse ser raivoso. Então, é como se ele estivesse dizendo, você contempla os objetos mentais como objetos mentais, você contempla a raiva como raiva. Você não é a raiva, nós não somos isso. O fato daquilo surgir não significa que a gente seja aquilo. Então, o problema é que quando as coisas surgem, a gente rodopia junto com elas. Mas o fato delas surgirem não significa um problema em si, é como que a gente lida. Então, vocês vejam, em nenhum momento ele vai dizer qualquer coisa assim, bom, se você não tiver raiva, você está mais perto, mas se você tiver, você está mais longe. Ele nunca diz isso. Ele sempre convida a gente a olhar aquilo que surge como aquilo que surge. Mas ele não faz nenhum julgamento. Isso dentro do próprio processo é super importante, porque esse processo de julgamento é o que vai acabar criando o materialismo espiritual. Então, os objetos mentais todos a gente deveria olhar assim, né? Então, como que um bico permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais referentes aos 7 fatores da iluminação? Então, aqui, estando presente nele, né, seria assim, na pessoa, né? O fator da iluminação da atenção plena, o bico compreende. O fator da atenção plena está presente em mim. Ou se o fator da iluminação da atenção plena não estiver presente nele, ele compreende. O fator da iluminação da atenção plena não está em mim. Tipo assim, fazer o quê, né? Não está. Tudo bem. Ele também compreende como estimular o fator da iluminação da atenção plena. Ele não diz assim, que horrível, você está sem atenção plena. Ele simplesmente diz, olha, contemple, não tem atenção plena. Só isso. Não tem nenhum drama envolvido. Não tem nenhum drama envolvido se aquilo está ou se aquilo não está. Porque não é onde é que a gente vai chegar com isso. Então ele não vai nos ferrar nesse sentido, né? Então ele vai dizer, se está presente, contemple, está presente. Se não está presente, contemple, não está presente. Ele também compreende como estimular o fator da iluminação da atenção plena, que não está estimulado. E como que o fator da iluminação da atenção plena que está estimulado alcança sua plenitude através do desenvolvimento. Então aqui é muito interessante, porque a gente vai precisar desse ponto da atenção plena para poder avançar no caminho. Senão a gente não tem chance nenhuma, né? Não tem chance nenhuma de nada. A gente vai ouvir ensinamento, a gente vai ler, a gente vai falar a respeito, e não vai acontecer nada. Basicamente é isso. Então, por exemplo, como é que gera atenção plena, né? Então vocês vão ver, o primeiro parágrafo do Sutra, o Buda vai dizer, a pessoa gera atenção plena contemplando o corpo como um corpo. Como é que a gente se atrapalha? A gente olha para o corpo e diz, não gostei, gostei, eu acho que precisa tal coisa. Aí a gente olha para o corpo, por karma, tem originação dependente, que a gente pega o corpo e imagina qualquer outra coisa. Aí a gente começa a se atrapalhar. Mas ele não vai dizer que o corpo é um problema. Agora, o que ele vai convidar a gente a fazer? Ele vai convidar a gente a simplesmente olhar o corpo como corpo e tentar permanecer vendo o corpo como um corpo, sem dar seguimento, sem dar sequência a qualquer coisa que surge. Simplesmente permanecer fazendo isso, a pessoa desenvolve a atenção plena. Aí tem a respiração.
Aí a pessoa pensa, será que eu deveria respirar mais longo, mais curto? O que é respiração profunda? Ele não vai dar nenhuma ideia. Ele vai simplesmente dizer, você reconhece, se a sua respiração está longa, reconheça, ela está longa. É como se ele tomasse justamente aquilo que a gente chama de samsara, aquilo que a gente chama de dispersão, e nos convida a permanecer simplesmente olhando para aquilo, sem entrar em pânico, sem rodopiar, só isso. Aí é essa habilidade de permanecer que vai ser o embrião da atenção plena. É assim que a gente desenvolve a atenção plena. Ela se torna mais presente. Então a atenção plena, ela não surge porque a pessoa esvazia a mente. A pessoa esvazia a casa. Ela bota vedação acústica no lugar. Não é assim que a atenção plena surge. E a pessoa se desaparece em algum lugar. A atenção plena, ela surge da habilidade da pessoa olhar para algo e permanecer olhando aquilo. Não importa o que seja. A pessoa está com dor. Então a contemplação da dor é um fator do desenvolvimento da atenção plena. Eu lembro um mestre Zen que veio aqui no Caminho do Meio uma vez, anos atrás. Ele é um dos maiores mestres Zen vivos, eu acho. Ele veio do Japão inaugurar a estátua do Buda que tem no Vila Zen aqui em Viamão. Né? E hoje ele está com uns 80 anos. Mas ele quando ele tinha 45 anos, ele sofreu um acidente. Ele teve queimadura no corpo todo. Queimadura muito grave. Né? Ele se machucou também. E isso faz então que é quase 40 anos. E nesses 40 anos ele tem dor todos os dias. Mas é muito impressionante ver ele relatando da experiência dele, porque ele não faz prática para se livrar da dor. Ele faz prática para reconhecer a dor como dor. Ele não cria uma identidade de alguém que sofre em cima daquilo. Então é como se ele dissesse, eu só contemplo a dor como a dor. O Buda vai dizer aqui adiante o êxtase, né? Então, da mesma forma que a gente não chama a dor de samsara, a gente não chama o êxtase de samsara. A dor é a dor, o êxtase é o êxtase. O problema é que quando surge o êxtase, surge a dor, a gente então faz alguma outra coisa. E o Buda vai dizer, não é que você tem que eliminar a dor, você tem que eliminar o êxtase para gerar atenção plena. A atenção plena vem da habilidade de você permanecer com a dor, olhando ela como dor, nem mais nem menos. E você contemplar o êxtase como êxtase sem tirar nem pôr. A habilidade de permanecer é o que vai ser um fator para a iluminação. Se a pessoa não tem a habilidade de permanecer, é exatamente esse ponto que é o que gera mais samsara para a pessoa, porque é o que vai fazer ela rodopiar. Então aquilo pode ser fonte de samsara, pode ser fonte de liberação, depende como que a pessoa olha. Então isso para nós é muito importante, porque é como se ele nos colocasse num lugar que a gente não precisa escolher com o que a gente vai lidar. Aquilo que a gente lidar, se a gente desenvolver a habilidade de permanecer livre da originação dependente que surgir, a gente transforma aquilo num fator da iluminação, não importa o que seja. A gente precisa disso. Então isso é o fator da atenção plena. Depois vai surgir o fator da iluminação, da investigação dos fenômenos. Para nós é super importante isso, porque como que a gente vai reconhecer a vacuidade das coisas, a gente vai reconhecer o fato de que as coisas não estão dentro das coisas e assim por diante. Né? Como é que a gente vai reconhecer a coemergência se a gente não tiver essa habilidade de investigar os fenômenos? Né? Então, a gente vai precisar olhar para as aparências. Então, aqui de novo, o Buda ele vai dizer, a gente precisa de atenção plena para investigar as aparências, mas a gente precisa de atenção plena enquanto a gente investiga as aparências, os fenômenos, né? Então, por exemplo, a gente poderia imaginar que a gente atinge a iluminação porque a gente se livra dos fenômenos, mas não. A gente só vai atingir a iluminação se a gente investigar os fenômenos.
É como se a gente tivesse condenado a precisar investigar os fenômenos, não importa quais sejam. É pouco, a gente não tem como fazer, não tem como fazer outra coisa. Não tem como não olhar. A gente pode pedir um tempo desse Maharaj Guru Rinpoche topam, né, para olhar mais adiante. Mas a gente vai precisar olhar para cada pedaço. Então a gente vai precisar tornar isso também um fator de iluminação para a gente. Então, por exemplo, quando a gente consegue olhar as aparências como aparências, a gente vê o Dharma nelas, a gente vê que elas são impermanentes, a gente vê que elas são vazias, a gente vê qualquer coisa dentro delas. Agora, se a gente não consegue investigar as aparências como aparências, aí elas se tornam a fonte do samsara para a gente. Elas se tornam fonte de sofrimento, de frustração, de raiva, de qualquer coisa, rancor. Então a gente precisa de uma habilidade de olhar para as coisas, porque a gente descobre que a gente vai chamar os fenômenos, né? Aqui ele diz investigar os fenômenos. A gente vai chamar de fenômeno do samsara quando a gente não conseguir olhar profundamente para as coisas. Porque quando a gente conseguir olhar profundamente para as coisas, a gente não consegue mais chamá-las de samsara. Então a gente se dá conta, a gente chama de samsara quando a gente não está conseguindo olhar direito. Mas no exato momento que a gente consegue olhar profundamente, a gente não consegue mais chamar de samsara. Então, esses são os fenômenos. Aí vem a energia. Então, ele vai dizer, quando a gente faz isso, vem então, estando presente nele, o fator da iluminação da energia. Então, isso aqui é um degradê. A gente começa com a atenção plena, olhando para o corpo, por exemplo, para a respiração. Aí a gente treina isso. Aí a gente consegue investigar os fenômenos. A mente está um pouco mais estável. Quando a gente consegue investigar os fenômenos, a gente consegue contemplar a energia. Ou seja, a nossa energia está estável. Então isso aqui é muito importante, porque a energia ela já não está mais na dependência de como que as coisas vão mover a nossa energia. A gente já não está mais mendigando energia nas coisas. A gente consegue ter uma energia que está independente do jeito que elas parecerem para nós. Precisa disso. Só que para isso, a gente vai precisar da habilidade de investigar os fenômenos e de ter uma habilidade de gerar atenção plena também. Aí vem o êxtase. Então é como se surgisse uma satisfação, porque a gente gera atenção plena, a gente consegue investigar os fenômenos, a energia fica estável. Então é como se houvesse às vezes chama de êxtase, às vezes chama de bem-aventurança, mas é como se fosse um bem-estar no sentido de uma alegria que surge da pessoa ter uma liberdade diante das coisas, mas é uma liberdade que é leve. Não é que alguém deu aquela liberdade para a pessoa, alguém concedeu aquela liberdade para ela não tem como perder. Então tem uma satisfação que surge e isso deixa então a pessoa, é como se isso impedisse a pessoa de ser sugada pelas coisas, das situações. Então a pessoa não nega as coisas, né? Então tem o fator da iluminação, da atenção plena, da investigação dos fenômenos, da energia, do êxtase, aí vem o quinto, que é o da tranquilidade. Então tem uma natural tranquilidade também, quando a gente faz isso. Então é como se houvesse uma calma. A pessoa não está mais enlouquecida, né? Tem uma calma, uma estabilidade. Isso vai fazer surgir o fator da iluminação da concentração. Então a gente consegue olhar sem se perturbar. A gente consegue olhar sem se distrair. E aí vai surgir então o fator da iluminação da equanimidade. Aí tem uma equanimidade que surge. Aí o bico, estando presente nele o fator da iluminação da equanimidade, o bico seria assim o praticante, ele compreende. O fator da iluminação da equanimidade ele está em mim.
ou se o fator da iluminação da equanimidade não estiver presente nele, ele compreende. O fator da iluminação da equanimidade não está em mim. Ou seja, não tem nenhum martírio se eventualmente ele reconhece que a equanimidade desapareceu, ou que a tranquilidade desapareceu. Ele contempla, a tranquilidade está presente. Aí contempla, a tranquilidade não está presente. Isso é muito liberador para a gente, porque ele não está fazendo a gente convergir para uma identidade, como se fosse uma identidade concreta, né? Que é calmo, que é tranquilo, ou que nunca se estressa. Ele não está fazendo isso. Ou como se fosse um monolito, né? Ele está simplesmente convidando a pessoa a perceber que se aquilo está presente, aquilo está presente. Se aquilo não tiver, aquilo não está. Mas não tem nenhuma coisa além que a gente precise contemplar. Então ele não converge isso para uma identidade virtuosa ou não virtuosa. Ele não está olhando isso. Nós não estamos indo nessa direção. Então o fator da iluminação da equanimidade não está em mim. E ele também compreende como estimular o fator da iluminação da equanimidade que não está estimulado. E como o fator da iluminação da equanimidade que está estimulado alcança a sua plenitude através do desenvolvimento. Então, por exemplo, o ponto, quando a gente olha para o corpo, não é o corpo, mas é o lugar desde onde a gente olha para o corpo. Então, o ponto também não é a respiração. A gente não vai aprender a ter necessariamente um corpo perfeito, uma respiração perfeita, mas é o lugar desde onde a gente olha para a respiração. Então, é como se a gente tomasse cada um desses pontos que a gente vai gerar a habilidade de desenvolver a atenção plena, né? Dessa forma, ele permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais, internamente, externamente, tanto interna como externamente. E ele permanece independente, sem nenhum apego a qualquer coisa mundana. Assim é como um bico permanece contemplando os objetos mentais como objetos mentais, em relação aos 7 fatores da iluminação. Isso aqui é como se fosse um controle de qualidade também que a gente vê. Porque, por exemplo, isso aqui não é muito simples. Ele vai falar de pontos delicados para nós. Porque é como se a gente precisasse contemplar cada um desses pontos na nossa prática, né? Vocês vê que a gente escapa, porque vocês vê que tem pessoas que têm uma habilidade de olhar para os objetos externos. As pessoas são super hábeis em olhar para as... A pessoa olha para casa, isso não é casa, isso é parede, isso é tijolo. Aí a pessoa tem uma habilidade, ela olhou para aquele fator da iluminação. Mas o Buda vai dizer, você precisa olhar para o 7. Você precisa das 4 formas de atenção plena e você precisa dos 7 fatores da iluminação. Porque eventualmente a pessoa olha para as coisas, mas ela não olha para as sensações. As sensações são que vão fazer a pessoa rodopiar. Então ela olha para os objetos, mas aí vem uma sensação que ela não sabe de onde, pumba, a pessoa cai. Aí tem o êxtase aquele. Aí a pessoa está quase iluminada. Aí vem o êxtase e a pessoa vai. Então, cada um desses pontos, ao mesmo tempo, eles são aquilo que o samsara fica guardado dentro da gente. Então, o samsara ele pode ficar guardado dentro do corpo. Especialmente se a pessoa ficar lendo muito, ficar muito teorizando muito, ela esquece do corpo. Ela vai lembrar do corpo quando der uma dor nas costas, quando a pessoa fica gripada. A pessoa vai lembrar da respiração quando ela não consegue respirar mais. Então, cada uma dessas... Vocês veem que a coisa não é muito fácil. Quando a gente começa a olhar para esses pontos, a gente começa a ter compaixão pela gente mesmo, porque a gente vê que tem um trajeto tanto para fazer. A gente começa a ter compaixão pelas pessoas da sangue, porque a gente vê que a pessoa está indo numa direção, mas ela pode não estar olhando as outras. Mesmo mestres, né, professores que a gente vai ter, a gente começa a ter compaixão por eles, porque a gente vê que não é muito fácil a pessoa ter que contemplar. São muitos itens.
Às vezes, numa vida, a pessoa contempla um, não dá tempo de contemplar outro, a pessoa morre. Então, isso acontece, não dá tempo. Às vezes a pessoa não conseguiu extinguir aquela contemplação que ela começou, não deu tempo, a pessoa não deu. Alguma coisa aconteceu que ela não terminou. Então a gente diminui também a própria cobrança que a gente pode ter, né? Porque não significa que a pessoa tendo gerado uma habilidade num desses fatores da iluminação, ela gerou nos outros. Aqueles outros são o que vão eventualmente derrubar a pessoa. Não significa que a pessoa não se levanta. Porque vocês vejam, o Buda não tem nenhum problema que a pessoa que a pessoa caia, que a pessoa se atrapalhe. A pessoa só vai se dar conta. Eu caí. Mas não tem nenhum drama envolvido. Pessoa, ele não vai dizer assim, bom, a pessoa caiu, ela é um fracasso, ela não serve para budista, os pensamentos dela também não prestam, né? A estrutura kármica dela também não. Quer dizer, ele não dá nenhuma letra nesse sentido. Ele vai dizer, se você caiu, você contempla, você caiu. Aí se você está em pé, você contempla, você está em pé. Mas ele não introduz um encaminhamento que a gente poderia enjaular a pessoa, né? O Buda escapa, o Buda é escorregadio aqui. Isso é muito liberador, porque a gente não está andando numa direção da gente construir um jeito específico de praticar, um praticante específico. Nós não estamos, a gente está tentando fugir disso, né? Então, basicamente, ele está tentando nos convidar a tomar qualquer coisa que aconteça, aquilo pode ser um fator para a nossa iluminação. A gente talvez não está sabendo, né? A gente não está sabendo lidar com aquilo que está acontecendo. Mas se a gente tomar aquilo, aquilo é um fator para a nossa iluminação. Aquilo é um fator para a gente gerar atenção plena. Aquilo que está acontecendo com a gente agora. Depende de como que a gente está olhando. Então, quando ele coloca esses pontos, ele não nos convida a escolher o que a gente vai lidar. Ele nos convida a olhar as coisas. Né? Então, isso é bem liberador para a gente hoje. Né? Então, esses são os 7 fatores. Né? Ele falou muito rápido aqui. O Anapanasati é um pouco mais detalhado, né? Mas o sentido é o mesmo. O sentido é o mesmo. Não é isso. Mas falei muito, né? Então eu acho que... Então tá. Então, acho que a gente vai se despedir agora. Vai fazer a dedicação. Então, que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, sua santidade da Mãe, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem no mundo da vida, todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos ou obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem Lok Sum Ling Lu Che Zan Yin Sa Sum Cha Pa Pel Ru Ju Chu Sum Ma Mi Brau Du Sum Ge